Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o Excel, beleza? Muito bem pessoal, o Excel aqui é uma planilha de texto, uma planilha eletrônica, planilha de texto não, aliás, planilha eletrônica, onde é possível realizar cálculos. Ele é bem parecido com um sistema mesmo computacional. É tipo um sistema computacional, aqui você cria programação também, certo? Muito bem, aqui no Excel a gente pode criar nossas próprias fórmulas ou utilizar algumas fórmulas ou funções que já estão prontas aqui no Excel, certo? Muito bem, eu vou fazer o seguinte, aqui tem o número 10 na célula A1 e o número 10 na célula B1. O que é a célula? A célula é a intersecção de uma linha com uma coluna, certo? É o cruzamento, aí forma então uma célula. A célula cada quadrinho desse é uma célula, certo? Cada quadrinho desse é uma célula. Como eu sei o nome da célula? Aqui, ó. Aqui aparece o nome da célula, certo? E aqui aparece o valor, ou seja, o conteúdo da célula. E também outra coisa que facilita é que o nome da célula fica grifado de laranjado, ó. C7, essa é a célula C7. Bateu com aqui em cima. Se eu selecionar aqui, ó, esta é a célula O16. Bateu aqui em cima, ó, O16. Certo, pessoal? Então, eu quero criar uma fórmula que soma esses dois números, o 10 e o B. O 10, né, que está na célula A1, e o número 10 também que está na célula B1. O resultado disso tem que ser 20. Então, aqui na célula C, eu vou adicionar, vou criar minha fórmula. Primeira coisa que eu faço é coloco o sinal de igual. Esse sinal de igual vai indicar para o Excel que o que eu vou digitar vai ser um cálculo, vai ser uma fórmula. Esse sinal de igual indica que é uma fórmula ou uma função, certo? Se eu não digitar o sinal de igual, ele vai reconhecer como uma informação normal. Ele não vai realizar o cálculo, certo? Então, por isso que eu adiciono esse sinal de igual antes de qualquer fórmula, de qualquer função. Eu tenho que obrigatoriamente colocar esse sinal de igual para indicar para o Excel que aqui vai acontecer um cálculo, certo? Então, eu posso fazer 10 mais 10 e der Enter. Deu 20. Mas se eu vim aqui alterar para 20, por exemplo, aqui continuou 20. Por quê? Porque nessa fórmula minha, eu não defini o campo, não defini a célula, e sim um valor já fixo. E eu coloquei aqui tipo uma constante lá no Java, no Delphi. É como se fosse uma constante esse número 10. Ele não vai mudar nunca, sempre vai ser 20 o resultado. Mas eu não quero que faça isso, eu quero que soma o valor que está digitado na célula A1 e o valor que está na célula B1. Então vai ter que ter uma variável aqui. Que variável é essa? A célula, a própria célula. Você coloca o sinal de igual. Não onde está o valor que eu quero somar? O primeiro valor não está na célula A1. Então eu venho e digito A1. Observem que ele já seleciona aqui a célula para mim, que eu predefini aqui, mais o valor que está na célula B1. Pronto, dou Enter. Olha lá, agora deu 20. Então, se eu digitar 10 aqui, vai mudar para 20 automaticamente aqui o resultado. Por que ele fez isso? Porque agora eu adicionei o valor, eu adicionei a célula lá, ao invés de determinar um valor aqui, certo? Esse processo é simples, desde que tenha poucos números para serem somados. Mas vamos supor que eu tenho uma infinidade de números aqui. Eu tenho uma infinidade de números aqui para serem somados. Esse processo de ficar fazendo igual A1 mais A2 mais A3 mais até chegar no D7 vai ficar muito cansativo. E é por isso que aqui já tem algumas fórmulas prontas, já tem o que chamamos de fórmulas prontas aqui no Excel. Então eu vou usar aqui uma fórmula chamada soma, uma função chamada soma. Igual a soma, abro parênteses, coloco onde está meu primeiro valor que eu quero somar, que está na célula A1. Então, digita aqui o A1, mais o valor a última célula, onde está o último valor, que é na célula D7. Não é isso? Na célula D7? Então, A1 e coloca aqui dois pontos, D7. Esses dois pontos significam até. Fecha aqui o parênteses, ou seja, é para me somar. Eu quero que o Excel soma para mim os valores da célula A1 até os valores da célula D7. Dou Enter. Vai aparecer essa mensagem, eu seleciono sim, e aqui está a soma de todos os números, certo? Que é 300. Correto, pessoal? Então, aí há duas formas, certo? Nem sempre tem as fórmulas prontas, então eu tenho que criá-las, correto? Depois a gente vai trabalhar nas próximas videoaulas sobre formatações condicionais, por exemplo, para mudar de cor automaticamente, de acordo com uma condição. A gente vai aprender a inserir função, criar gráfico a partir de alguns valores aqui, certo? E tudo mais. Beleza, pessoal?
lembrando que essa foi a primeira aula de Excel. Visite sempre nosso site aí, tá aqui, ó. Copie aí o link e espero vocês nas próximas aulas aí. Valeu!